Espiritismo foi estruturado para ser uma doutrina dinâmica. Nós não podemos achar que o que nós estamos discutindo aqui se engessa no conhecimento do século XIX. Não se engessa naquele conhecimento. Nós temos que refletir no processo de amadurecimento, e a ciência vem trazer isso. A ciência é aquela que vai favorecer o processo de descobrimento das relações do mundo espiritual, mas não altera a nossa necessidade de aprimorar as relações sociais. Trouxe essa passagem polêmica mais no sentido da terminologia, porque não tem nada de polêmico aí. Aí, Erasto, na Revista Espírita, na Epístola aos espíritas lioneses, na Revista Espírita de outubro de 61, ele faz um alerta contra a eclosão de ideias que estavam acontecendo na época, materialistas de reformulação da sociedade. Olha o alerta que Erasto faz. Estavam se discutindo a igualdade. Tá? Absolutamente não vimos pregar em vosso meio utopias impraticáveis. Tá? Então vamos guardar essa palavra, utopia. Tá? Utopia. Impraticáveis aí é quase que redundante, tá? Porque utopia já seria algo quase que impraticável. E também porque, ao contrário, repelimos com energia tudo quanto pareça ligar-se às prescrições de um comunismo antissocial. Antes de tudo, somos essencialmente propagandistas da liberdade individual, indispensável ao desenvolvimento dos encarnados. O que estamos dizendo aí? Nós não podemos apregoar, aqui nós falamos no começo, um modelo de sociedade que esmaga o indivíduo, ou que oprime o indivíduo, ou que engessa o indivíduo, desrespeitando a sua liberdade. Liberdade de consciência, liberdade de ação, para que ele se transforme individualmente. Ninguém se transforma por imposição. Nós nos transformamos por conquista. As leis divinas nos direcionam nesse sentido. Nós temos a oportunidade de aprender com os nossos erros. A imposição faz com que nós hajamos para que os outros vejam, mas se internamente nós não mudarmos, não adianta nada. O Kardec também tem. Leon Denis e Kardec, eles desenvolvem uma frase que é muito interessante, mas Kardec, em particular, fala o seguinte, nós falamos de decretar, né? Não adianta nada decretar a fraternidade e inscrevê-la numa bandeira. É preciso, primeiro, mudar o coração dos homens. Vou repetir, não adianta nada. Claro, estou dando a ênfase minha, né? Não que ele tenha falado assim. Não adianta nada decretar a fraternidade. A partir de hoje, todo mundo é fraterno. A partir de amanhã, todo mundo é fraterno. E inscrevê-la, fraternidade, na bandeira. Se nós não nos mudarmos, se nós não melhorarmos, fica exterior, não fica interior. E nós não desenvolvemos aquilo e vamos agir por pressão até o momento que aquilo explode, porque não é natural, é artificial. E ao explodir vai no sentido contrário. Gera alterações, muitas vezes com violência. Nós temos que entender que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E o conhecimento da realidade espiritual é o grande motivador para agirmos bem. Não é porque alguém está falando para a gente agir bem. Nós não precisamos mais de líderes carismáticos dizendo, haja bem, ou me siga e faça o que eu faço. Nós somos o nosso próprio líder. Nós somos o próprio líder. Infelizmente, pelo nosso atavismo, nós ainda precisamos reconhecer que muita gente precisa de uma figura, quase que por problemas de carência e de formação de autoestima. E tem vários livros de psiquiatras que escreveram sobre isso. Muitas pessoas olham para fora como se o fora deveria resolver o seu interior. Se transporta isso para a sociedade. Todo aquele que espera um Estado provedor, um Estado tutor, um Estado que resolva os seus problemas, ele está depositando numa figura abstrata aquilo que cabe a ele também participar e desenvolver. Quando você fala que o outro deveria, ou que algo deveria fazer o que você deveria resolver, você está transferindo responsabilidades.
Kardec e os espíritos, eles vão bater nessa tecla em todos os instantes, é a liberdade. Sem liberdade você não se mostra, sem liberdade você não tem a oportunidade de desenvolver-se e você não consegue fazer e exercitar as suas próprias conquistas para efeito de evolução espiritual. Claro que a nossa organização social vai favorecer esta ou aquela conduta, isso não tenha dúvidas. É a imposição o problema, é você impor, é você muitas vezes querer excluir aqueles diferentes, por imposição também, achando que só pode ficar quem é igual. Você não respeita a diversidade, você não respeita a pluralidade. Isso não é algo que você faça espiritualmente sem consequências. Nós estamos experimentando diversos modelos organizacionais, diversos. E como eu já disse, várias experiências sociais que foram tentadas nos séculos não deram certo. Por quê? Porque o ser humano não mudou o coração. Aqui no Brasil, vou citar um caso, tá? Um só. Aqui no Brasil, nós tivemos, quando os italianos vieram para cá, a família, quando os italianos vieram para cá, o que aconteceu? Não sei se vocês sabem como é que foram distribuídos os italianos quando vieram para cá, na imigração. No final do século XIX e início do século XX, conforme a região da Itália, eles iam para algumas cidades aqui do Brasil, da região do país. Tá? Então, dependendo de onde eles estavam na Itália, do Vêneto ou no sul da Itália, conforme a região que eles estavam, eles iam para regiões específicas do país. Foi assim que os italianos vieram em grupo para cá. E na Itália, na época dos anarquistas, bastante entusiasmados ali, que eram mais do sul da Itália em particular, eles foram para a região sul do país, daqui. Aqui para São Paulo vieram mais o pessoal do norte da Itália. Tá? Então, os pessoal que tinham ideias revolucionárias políticas foram todos para o sul do país. Esse pessoal, um deles, um grupo, na verdade não só um grupo, alguns grupos tentaram formar colônias para expressar as ideias sociais que eles traziam da Europa. Uma colônia que ficou muito famosa, a colônia Cecília, virou até, acho que, minissérie na televisão. Eu acho que virou, da Globo, se não me engano. Mas, enfim, mas tem uma das colônias, a Sicília, que foi uma tentativa de expressar uma organização social nos moldes anarquistas que os italianos que vieram para cá queriam implantar. Como aqui tinha espaço, porque vieram na imigração, tinha espaço aqui para, vamos fazer a nossa colônia aqui. Fizeram lá a colônia Sicília, nos moldes anarquistas. Deu certo? Não, não deu, porque as pessoas começaram a se desentender, teve briga, enfim, rompeu-se todo o paradigma que se tinha de harmonia social. Na Europa já se tentava fazer isso, já na época de Kardec, lembram-se, no século XIX, da segunda metade, foram quando eclodiram várias ideias de reformulação social, várias. 3 grandes pensadores da época, reformadores sociais, que foi o Saint-Simon, Proudhon, enfim, pessoas que estavam buscando novas organizações sociais. Alguns deles eram espíritas, outros não. Então, o espiritismo não ficou atrelado a vamos abraçar isso, vamos abraçar aquilo. Mas é interessante que alguns desses reformadores sociais, espíritas, eles tentaram levar para a sua proposta a parte espiritual, dentro do contexto, porque o material, porque tinham correntes materialistas bastante intensas, de reformulação social, e eram materialistas mesmo, no sentido de vamos acabar com religião, porque é uma forma de poder, e por aí vai. Essas relações fizeram com que, não que o espiritismo tenha participado desses projetos, não, mas espíritas participaram. Sejam de um lado ou de outro, ou seja, nós não podemos confundir que naquela época de eclosões de ideias sociais, o espiritismo tem abraçado alguma delas, não abraçou nenhuma delas, pelo contrário, reforçou a ideia das leis divinas, do respeito à liberdade, do respeito ao indivíduo, e de maneira alguma tentou reformular leis, até porque naquela época Kardec não poderia escrever sobre o regime Napoleão,
ele não poderia ficar escrevendo ensaios sobre organizações sociais. Esse é um dos motivos de aparecer em obras póstumas, porque isso ele não publicou. Tá? Foi depois do desencarne dele que foi publicado. De qualquer forma, essa relação que nós temos com a convulsão de ideias de reformas sociais sempre ocorreram na humanidade, sempre. E nós não podemos achar que as leis divinas se submetem a uma dessas propostas. É o contrário. Nós podemos fazer com que essas propostas se aproximem das leis divinas, sejam elas quais forem. E não o contrário. Essa é a relação que nós deveríamos encontrar. E essas tentativas, essas experiências que foram feitas na Europa também, de criar comunidades e colônias com outras formas de organização, sempre esbarrava no problema do comportamento do ser humano egoísta e orgulhoso. Ah, mas a comunidade é fraterna, ninguém tem nada, não tem propriedade, não tem nada. Vai esbarrar no problema do egoísmo e do orgulho, que nós ainda não nos libertamos. Não é o exterior que muda isso, somos nós que mudamos conforme as nossas ações. E só para acabar a historinha, uma dessas colônias que vivia de uma produção coletiva, eles plantavam e vendiam o produto e depois distribuíam o rendimento para se manterem ali, era uma produção coletiva, ninguém tinha nada. Não, cooperativa você tem o proprietário, mas quase nos modos, mas era uma produção coletiva. Quer dizer, é engraçado agora, mas não foi nada engraçado na época. O que aconteceu? A produção coletiva, que eles faziam para a comunidade, eles distribuíam os trabalhos, as atividades. E tinha o encarregado de ir vender a produção e receber o dinheiro. Né? Vendia a produção e tinha alguém que ia receber o dinheiro, depois trazia o dinheiro para a comunidade. Uma das colônias faliu, porque o que veio trazer o dinheiro fugiu. Um exemplo pode parecer, mas não estava previsto. Ser humano não é assim que funciona. Você não programa ser humano. Não adianta achar que ser humano é máquina. Nós estamos evoluindo com o tempo. Essa evolução é que se dá com amor, fraternidade, carinho, respeito, dedicação, disciplina, mas principalmente é olhar o próximo como a nós mesmos. Enquanto nós tivermos orgulho e egoísmo dentro de nós, pode ser o sistema que for, não dá certo, porque isso é algo que vai ruir em algum lugar que não está conquistado. É paulatina essa marcha.